Cruzeiro e Araguari se enfrentam amanhã às 15 horas na Arena Gregorão, no jogo de abertura da nossa participação no Campeonato Mineiro de 2025. Essa partida tem transmissão da TV Cruzeiro, mas você já sabe, né? Ingressos à venda, R$15 para sócio, R$30 para não sócio. Vá lá, adquira o seu ingresso, esteja junto das cabulosas nessa campanha do estadual. E assim, eu não sei vocês, mas eu não perco uma tarde de sábado de Cruzeiro de Garotas na Arena Gregorão por nada. Então é óbvio que eu vou estar lá e espero ver vocês lá também. Acho que é importante contextualizar o Campeonato Mineiro na realidade do Cruzeiro hoje, né? O Cruzeiro já no ano passado foi muito soberano dentro desse campeonato, foi campeão invicto, teve um empate e venceu todas as outras partidas. Sofreu só um gol e esse gol foi de pênalti, não foi nem um gol de bola rolando. Então foi um time muito dominante do início ao fim da competição, conquistou naquela oportunidade o seu segundo campeonato consecutivo, terceiro no geral, e aqui os números que eu falar do Campeonato Mineiro, eu estou sempre considerando de 2019 para cá, que é quando a gente tem a retomada dos projetos de futebol feminino de Cruzeiro e Atlético Mineiro, ali dentro daquela obrigatoriedade que passou a existir aqui no futebol brasileiro. Tem Campeonato Mineiro para trás, tem muita história, acho que depois vale a pena fazer um conteúdo lá no canal sobre isso, mas só para contextualizar, sempre que eu trouxer os números, eu estou considerando o Campeonato Mineiro de 2019 para cá. Então, o Cruzeiro conquista o seu bicampeonato de forma consecutiva, o terceiro título no geral. Como tem 3 títulos agora, se igualou ao Atlético Mineiro, que conquistou ali em 2020, 21 e 22. O Cruzeiro conquista em 23 e 24. E a expectativa de todos nós é que conquiste agora, em 2025, o seu terceiro título de forma consecutiva e o seu quarto no geral, se colocando como o maior campeão mineiro até aqui. E aí eu comecei citando o ano passado, porque se no ano passado o Cruzeiro já foi muito dominante nesse campeonato, a nossa expectativa é que esse ano seja ainda mais dominante, porque quando nós analisamos o elenco do Cruzeiro de 2024 e o elenco do Cruzeiro de 2025, houve uma melhora significativa em todos os setores. Então, se você tem um elenco melhor, naturalmente você tem expectativas maiores do ponto de vista técnico e tático. E acho que a gente, inclusive, já viu isso ao longo da temporada, né? O Cruzeiro cai precocemente na Copa do Brasil, mas muito em função do momento e do adversário que enfrentou. Do outro lado, tinha a melhor equipe do país, mas no Campeonato Brasileiro fez uma primeira fase espetacular, só uma derrota em 15 jogos, e chega à final desse campeonato, né, confirmando a sua vaga da Libertadores, fazendo uma final até muito justa, na minha opinião, contra o Corinthians. Pecou em alguns detalhes e por isso não conseguiu trazer a taça para Belo Horizonte ainda, mas fica muito clara a evolução, né? No ano passado nós ficamos em 5º lugar na primeira fase do Campeonato Brasileiro e caímos já nas quartas de final para o Palmeiras, que dessa vez eliminamos na semi. Então, acho que ninguém discute, né, a qualidade do elenco do Cruzeiro e como nós melhoramos de 2024 para esse ano. Então, se em 2024 nós já fizemos um campeonato tão dominante, a expectativa é que em 2025 nós façamos um campeonato ainda mais dominante, né, a nível de performance e de resultados. Eu não gosto de usar a palavra obrigação no futebol, tá? Mas eu acho que em alguns contextos ela é válida. E para mim o Cruzeiro tem a obrigação de entregar a melhor campanha da primeira fase do Campeonato Mineiro e tem a obrigação de chegar à final do Campeonato Mineiro. Chegando à final, independente de quem estiver do outro lado, o Cruzeiro será o favorito. E num confronto de 180 minutos, em que aquela equipe que tem a melhor campanha vai definir o segundo jogo na sua casa, o Cruzeiro terá a responsabilidade de se sagrar campeão mineiro, né? O favoritismo estará todo do nosso lado. É claro que terá percentuais diferentes a depender do adversário que vier, mas essa é a campanha lógica que todo mundo espera. Um Cruzeiro que seja primeiro lugar geral nessa primeira fase e que alcance a final e, consequentemente, vença essa final. Para que isso tudo aconteça, é preciso que esse grupo, junto dessa comissão técnica e dessa diretoria, levem o Campeonato Mineiro com muita seriedade desde o minuto zero, desde o primeiro jogo, começando amanhã ali na Arena Gregorão, diante do Araguari. E eu entendo que isso é um desafio, porque quando você começa a alçar voos maiores, quando você, no final de semana anterior, estava na Neoquímica Arena jogando para 40 mil pessoas, diante do Corinthians, uma final de campeonato brasileiro, e no outro final de semana você está na Arena Gregorão, que é um estádio que tem aí uma capacidade próxima de 2 mil pessoas, jogando o Campeonato Mineiro diante do Araguari, é evidente que o apelo é menor. O apelo é menor para o torcedor e também entendo que o apelo é menor para quem trabalha ali no dia a dia do clube. Você hoje visa coisas maiores, você ano que vem vai disputar uma Copa Libertadores, você quer avançar para as fases mais agudas da Copa do Brasil, então o Campeonato Mineiro começa a ficar pequeno
diante das pretensões do Cruzeiro dentro do futebol feminino. Mas ainda assim é um campeonato que nós jogamos, e aí é preciso que essa turma entenda e leve com muita seriedade o Campeonato Mineiro, porque aí fica sendo menos sobre o Campeonato Mineiro, menos sobre os adversários e mais sobre a instituição, sobre a camiseta do Cruzeiro, sobre a torcida, sobre colocar o Cruzeiro sempre no topo. E no Campeonato Mineiro, diferentemente das outras competições em que você tem ali, de repente, outros favoritos, né? O Cruzeiro não acho que entrou como favorito no Campeonato Brasileiro, por exemplo, e não acho que no ano que vem vai entrar como favorito nas competições nacionais ou na Libertadores, mas no Campeonato Mineiro ele entra. E aí a responsabilidade dessa turma que faz o departamento de futebol do Cruzeiro no dia a dia, diretoria, comissão técnica e grupo de atletas, levar o Campeonato Mineiro com essa seriedade, que é o que a camiseta do Cruzeiro exige, né? Que você, todas as vezes que entrar em campo, entrar para buscar a vitória, em especial num contexto como esse, em que somos amplamente favoritos e precisamos traduzir esse favoritismo no campo. E assim, eu tô fazendo toda essa ponderação aqui sobre levar o Campeonato Mineiro com seriedade, sobre como isso é um desafio para a diretoria, comissão técnica e para esse grupo de atletas, mas eu preciso ser muito sincera com os senhores de que, até o presente momento, eu nunca vi o Cruzeiro de Garotas entrar em uma competição, seja ela qual for, sem essa seriedade, tá? E, inclusive, dá para usar o Campeonato Mineiro do ano passado como exemplo. Foi um time que, como eu falei, foi muito dominante, sofreu só um gol, que foi um gol de pênalti para o América Mineiro, venceu todos os jogos, né? Foi campeão de forma invicta, e mesmo nos jogos contra adversários mais frágeis aqui do interior de Minas, jogou com muito respeito, jogou sério do início ao fim e por isso, inclusive, construiu alguns placares muito elásticos, né? Então, não quero colocar isso como se fosse algo que me preocupasse, porque até o presente momento eu não tenho motivos para me preocupar. Eu nunca vi o Cruzeiro entrar sem o nível adequado de seriedade contra qualquer adversário ou em qualquer competição. É só uma questão que eu pondero, porque eu entendo que nós estamos passando por um momento de ruptura, assim, de nível esportivo mesmo. E com isso vem algumas mudanças, né? Inclusive, algumas mudanças são necessárias a nível de mentalidade, algumas chaves têm que virar. E é claro que uma equipe que vai cada vez se acostumar mais com grandes palcos e grandes momentos, ela pode entrar num campeonato em que ela é amplamente favorita, de repente, sem o nível de concentração adequado, né? E aí, acho que é um desafio para todo mundo lá dentro não deixar isso acontecer. Mas eu só queria deixar claro que até o presente momento eu não vi isso acontecendo e eu espero não ver amanhã, não acho que verei amanhã. É só para colocar todos os pingos nos is aqui. E aí, falando sobre qualidade de elenco, falando sobre nível de enfrentamento, eu tenho uma expectativa de que a comissão técnica utilize o Campeonato Mineiro para dar mais minutagem a algumas atletas que não conseguiram jogar tanto ao longo da temporada. Só que eu, particularmente, gostaria que isso fosse feito com as atletas que vão permanecer no elenco do Cruzeiro para 2026. Esse momento, assim, do futebol feminino brasileiro, ele é meio complexo, né? Vocês estão vendo as notícias saindo, então a Tati Amaro, por exemplo, já assinou pré-contrato, vai ser jogadora do Santos na temporada que vem. A Isabela ainda não é oficial, mas até pelas postagens dela e as respostas do grupo ali no Instagram, a gente imagina que já está tudo acertado com o PSG, estava pendente aí alguns exames médicos, mas é provável que será jogadora do PSG, não deve nem estar na Arena Gregorão no sábado. E como essas duas, tem jogadoras dentro do elenco do Cruzeiro que provavelmente não fazem parte dos planos para 2026 e tem aquelas que fazem. E aí eu gostaria que as que fazem parte dos planos pudessem ter mais minutos dentro do Campeonato Mineiro, porque entendo que a gente precisa ver mais dessas jogadoras e elas precisam e merecem uma minutagem adequada para mostrar o seu futebol, né? Então, fica difícil de citar muitos nomes aqui, porque é difícil de saber quem está nos planos e quem não está, né? Então, por exemplo, o Cruzeiro tem uma jogadora que é a Laisa, que eu gosto muito, é uma zagueira muito jovem, acho que naquele empate contra o Sport, no Castor Cifuentes, foi a melhor notícia, né, individualmente, teve uma boa atuação, mas a gente acabou não conseguindo ver muito da Laisa nessa temporada. Eu gostaria de ver a Laisa como titular no Campeonato Mineiro. Ao mesmo tempo, ela tem um contrato sendo encerrado agora em dezembro, eu não sei se ela está nos planos do Cruzeiro para 2026, eu gostaria que estivesse, porque é uma atleta que eu gosto bastante, enxergo muito potencial. Caso esteja, eu gostaria que ela fosse titular no Campeonato Mineiro e tivesse oportunidade de ter sequência e de mostrar o seu futebol. Uma outra jogadora que aí sim tem contrato com o clube até dezembro de 26 é a Gabi Rodrigues, a Gabizinha, né? Essa é outra que eu gostaria que fosse titular ao longo de toda a campanha do estadual. Ela, em alguns momentos, teve mais minutos, em outros teve menos ao longo dessa temporada, mas é uma jogadora muito habilidosa, de muito potencial, 19 ou 20 anos, né?
Então eu espero, gostaria de vê-la tendo mais oportunidades agora ao longo do estadual. E aqui eu estou citando 2 exemplos, mas tem várias outras jogadoras que têm contrato com o clube, que salvo uma venda aí ou outra inesperada, como foi a da Isabela, seguirão aqui no Cruzeiro em 2026, que de repente não foram titulares, mas que eu gostaria que tivessem mais minutos, porque entendo que o Campeonato Mineiro para o Cruzeiro ele tem que servir também para isso, para que a gente consiga ver todo o nosso elenco em ação, que essas atletas tenham oportunidade, tenham minutos para jogar, para mostrar o seu trabalho, até para que isso nos auxilie na montagem do elenco para 2026. Eu entendo que o elenco do Cruzeiro precisa subir de patamar em 2026, caso a gente queira realmente brigar a sério, seguir brigando a sério por coisas grandes. E acho que isso passa também por um bom aproveitamento do campeonato estadual, né? Utilizar o campeonato estadual como um termômetro, como um laboratório, como testes para essas jogadoras, principalmente essas que não tiveram tantas oportunidades ao longo da temporada. As que foram titulares ou as que foram mais utilizadas ao longo da temporada, todos nós já conhecemos, é evidente que a maioria delas nós queremos ver em campo, né? Temos um ótimo time titular, né? E é claro que é sempre bom ver o seu time titular em campo, mas nós já conhecemos essas atletas e estamos aqui na expectativa, eu pelo menos, de que todas as nossas titulares que têm pendências contratuais possam renovar os seus contratos tão breve possível. Nós já sabemos o que esperar, nós já vimos. Então, para amanhã, eu gostaria de ver, sim, um time diferente em campo, um time mais mesclado, não precisa ser totalmente reserva, até porque eu gostaria que tivesse mais minutos e oportunidades quem realmente está nos planos do Jonas Urias e da sua comissão para a próxima temporada. Quem não está nos planos, e isso já foi acordado, eu não vejo lá dando sentido, a não ser que seja realmente necessário. Mas pensando no nível de enfrentamento, acho que o Campeonato Mineiro tem que servir para isso, para que o Cruzeiro, para que essa comissão técnica observe as atletas, faça testes e até tome decisões, né, em cima disso, para que a gente possa, em 2026, ser mais forte do que fomos em 2025. Para amanhã, 3 desfalques são certos, Lorena Bedoya, Isa Haas, Camila Rodrigues. As 3 jogadoras disputaram a Copa América, né, pelas suas respectivas seleções, e por isso não tiveram aquele período de férias que todas as nossas outras atletas tiveram, desfrutaram ali durante a data FIFA. Então, o Cruzeiro deu esse período de folga para elas. Essa semana, após o final do Campeonato Brasileiro, elas retornam aos trabalhos na Toca da Raposa 1 na segunda-feira, então certamente não estarão nem lá no camarote do Gregorão, e com isso já são 3 desfalques confirmados, né? Acho que não vai parar por aí quando a gente pensa na estrutura do nosso time titular. Imagino que nós teremos outras atletas titulares ficando como opção no banco de reservas, mas não sei até que ponto o Jonas vai com um time totalmente alternativo. Eu tendo a acreditar que vai ser um time mais mesclado. Eu acredito que a gente vai ter a oportunidade de ver em campo uma ou outra atleta que nós consideramos titulares dessa equipe do Jonas, sim, amanhã. Claro que a confirmação mesmo da escalação só às 14 horas, mas eu imagino, pela forma como ele vem trabalhando até aqui, um time mais mesclado, não necessariamente totalmente reserva ou alternativo. E aí, assim, independente de quem entrar em campo, né, independente desse 11 inicial, o Cruzeiro terá a responsabilidade de vencer a equipe do Araguari jogando em casa ao lado do seu torcedor. Quem acompanha aqui a Samuca TV certamente se lembra do meu grande amigo Caio Fábio falando que Cruzeiro e Muxuquiruna pela Sul-Americana no Mineirão era jogo para vencer e fazer saldo de gols. E todos nós sabemos o que aconteceu, né, depois daquela partida. Mas eu tenho que ser muito franca com os senhores, assim, Cruzeiro e Araguari na Arena Gregorão é um jogo para vencer e fazer saldo de gols, independente da equipe que entrar em campo. Essa é uma responsabilidade do Cruzeiro, estrear bem no Campeonato Mineiro, vencer e buscar esse saldo de gols, porque isso pode fazer diferença a nível de primeira ou segunda colocação geral nessa fase inicial do Campeonato Mineiro, e isso define mando de campo tanto para a semifinal quanto para a final. E eu tenho uma expectativa muito grande de ver o Cruzeiro definindo semifinal e final na sua casa, e torço muito para que a gente consiga ter uma final no Mineirão com o mando do Cruzeiro. Acho que esse grupo de atletas merece muito um Mineirão cheio para vê-las disputando uma final. E isso começa exatamente amanhã, fazendo um bom jogo, através de um bom jogo construindo uma vitória, e é preciso fazer saldo de gols. Esse tem que ser o pensamento da equipe do Cruzeiro, e eu não espero nada diferente disso amanhã. E como eu falei, independente da equipe que o Jonas escalar, eu acredito que esse grupo precisa trazer para si a responsabilidade, né, independente de quem está em campo, de entregar um nível de excelência que todos nós sabemos que elas têm, acompanhamos aqui ao longo da temporada, e existe essa disparidade de nível entre a equipe do Cruzeiro e a equipe do Araguari,
e isso precisa ser colocado à prova em campo, isso precisa ser traduzido no campo, e para isso o Cruzeiro vai precisar, como eu falei, jogar com muita seriedade desde o início, porque certamente o Araguari vem para fazer um jogo justo, né? Imagino que não vai se expor de forma desnecessária em campo, vai tentar se defender bem, provavelmente vai tentar fazer o tempo passar, e aí é um desafio da nossa equipe, como sempre é um desafio, né? Jogar contra equipes que de repente têm linhas mais baixas, não se expõem tanto, o desafio é conseguir construir, conseguir furar essas linhas. Aí é muito importante jogadoras habilidosas, né, rápidas, que vençam um contra um para quebrar um pouco essas linhas. É muito importante bola parada, isso a gente sabe que a gente tem com excelência, e é muito importante também frieza, né, para abrir esses caminhos, porque aí naturalmente quando você consegue marcar um gol, as coisas tendem a ficar um pouco mais fáceis, a equipe tende a desmontar um pouquinho mais essa formação mais conservadora, essas linhas tendem a não ser lá tão mais baixas assim. Então, importante que o Cruzeiro tenha capacidade de jogar o jogo como ele vai se apresentar, e eu imagino que vai se apresentar dessa forma, a equipe do Araguari tentando, primeiramente, suportar o máximo possível do ímpeto ofensivo do Cruzeiro, jogando com essas linhas bem baixas e, evidentemente, tentando explorar os nossos erros para ali, em transições, nos machucar. E é nossa responsabilidade errar o mínimo possível para ofertar o mínimo possível de possibilidades de contra-ataque ao adversário. E acredito que a gente deve ver um Cruzeiro bastante dominante a nível de posse de bola, um Cruzeiro que ocupa o campo do adversário o tempo inteiro, até pela própria postura que eu imagino que o adversário vai ter em campo, então naturalmente vai nos dar mais campo, e é um time que em alguns momentos nessa temporada a gente viu jogando assim, com linhas bem altas, algo que essa equipe se sente confortável fazendo, pelo menos a equipe titular, né? Claro que existe essa diferença quando você mexe nas peças, eventualmente você acaba perdendo um pouquinho de alguns movimentos que já são naturais, mas como eu falei, independente de quem entrar em campo, eu imagino que a postura deve ser a mesma, e espero que seja a mesma, né, porque o Cruzeiro tem qualidade no seu plantel o suficiente para fazer um jogo bem dominante diante do Araguari, um jogo com muita posse de bola, um jogo de ocupação do espaço ali do adversário, do campo do adversário, e naturalmente, né, a tendência é que você vá criando boas oportunidades de gol, e criando boas oportunidades, uma ou outra vai acabar entrando. Então, essa expectativa, que o Cruzeiro consiga rapidamente transformar o ímpeto ofensivo que deve ter em chances claras de gol, e essas chances claras em gols, para que a gente consiga facilitar o jogo, desamarrar o jogo, e aí realmente jogar a série do início ao fim, que o Jonas consiga dar minutagem e oportunidade para todas as atletas desse grupo, e que o Cruzeiro saia com o primeiro bom resultado, né, que seria, na minha opinião, uma vitória, e uma vitória fazendo saldo de gols. Então é isso, Cruzeiro e Araguari, amanhã, 15 horas, Arena Gregorão em Contagem, transmissão da TV Cruzeiro, mas se você puder, vá ao estádio, o jogo no masculino é no domingo à noite, né, então é um baita programa, quem já foi lá na Arena Gregorão sabe o tanto que é legal, é aquele famoso estádio raiz, a arquibancada é muito perto do campo, eu particularmente gosto muito mais da Arena Gregorão do que do Castor Cifuentes, até por esse ambiente que a gente consegue criar ali, e essa proximidade com o campo, eu acho que a experiência é muito mais legal, e fica aí o convite para todo mundo, né, em especial aquelas pessoas que ainda não conseguiram estar presentes no Jogo das Cabulosas, é sempre muito bom, é um programa bem legal, vá, compre seu ingresso, leve sua família, e nos vemos lá.